Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um programa Riqueza Pessoal. Eu sou o Luiz Fernando e eu tô aqui junto com meu amigo André Massaro, como sempre. É isso aí. Bem-vindo ao nosso programa. Como é que estão as coisas, Massaro? Estamos indo, né? Olha, depois de muito tempo, um dia que não está chovendo em São Paulo, né? É verdade. Um dia tranquilo e estamos aí. Lembrando, estamos chegando logo. Teremos uma nova edição em maio da Semana Nacional de Educação Financeira. Semana Nacional de Educação Financeira, fiquem de olho. Vamos lá. E o que mais? Estamos só nós dois aqui no estúdio, as pessoas devem estar pensando aí, aliás, se você está aí no Facebook, já começa a interagir, já começa a fazer pergunta. Hoje a gente tem um convidado especial, apresenta o cara pra gente. Excepcionalmente, hoje, a gente está fazendo o programa no horário anterior. De quinta-feira. Né? Mas lembrando que agora nosso horário é a partir da semana que vem, quarta-feira, às 4h30 da tarde. 16 horas. Hoje nós temos um convidado ilustre e pela primeira vez nós estamos fazendo uma coisa diferente, que o cara não está aqui. O cara está lá na matriz, né? Exato. Está lá no primeiro mundo, nós estamos aqui no limbo, né? E ele vai se comunicar com a gente de lá. Então o nosso convidado de hoje é um velho conhecido da comunidade startups, anjos e empreendedorismo e afim, que é o João Kepler, que é palestrante, escritor, né, membro da Anjos do Brasil, tá? E uma das figuras mais relevantes aí da cena de investimento anjo, venture capital, etc., que está neste momento, está nos Estados Unidos para participar do South by Southwest, que é o evento super... mais bacana, né, do momento. Da turma lá dos startups, quer dizer, ele tá junto dos pares dele lá, que é o pessoal que domina o mundo, né? Exatamente. Então, né? E temos o privilégio aí de contar com ele aqui na nosso... E aí, Matheus, o João tá aí? No nosso programa. Legal. Fala, Kepler. E aí, tudo bem? Primeiro, muito bem-vindo. É super especial falar com você. Você conseguiu abrir um pouquinho da tua agenda aí. Conta um pouquinho onde é que você está primeiro. Eu consegui vir para o hotel para conseguir fazer esse papo com vocês. Muito obrigado pelo convite. Já assisto Riqueza Pessoal, sou fã da Infomoney, então não podia deixar de participar aqui com vocês. Como o Massaro falou, estou aqui no evento South by Southwest, que é um evento que chama de SXSW, que é um dos maiores eventos que envolve tecnologia, música, convergência, enfim, tudo que diz respeito ao mundo tech está concentrado num evento que acontece em vários prédios na cidade de Austin, de Downtown Austin, e todas as grandes marcas montam houses, que são casas, para fazer experiências com os participantes. Muita gente, esse ano tiveram mais de 1.000 brasileiros. Fantástico. E um evento que teve, assim, por exemplo, Elon Musk, que você cruza com pessoas conhecidas o tempo todo. Então, é um evento realmente que vale a pena participar. E esse ano, especialmente, eu estou seguindo a trilha, porque tem várias trilhas, estou seguindo a trilha do Venture Capital. Que legal. Que legal. Então, antes do Kepler contar um pouquinho mais sobre como é que está o evento lá, o que ele já viu de bom, ele vai contar também para a gente um pouquinho da história dele. E hoje os assuntos são, além do nosso papo com o Kepler, a gente vai falar um pouquinho da Bolsa, vamos falar um pouquinho de Bitcoin, vamos aproveitar que o Kepler está aí, vamos perguntar o que ele acha de Bitcoin, vamos falar de riqueza pessoal, é claro, né? A gente sempre pergunta para o nosso personagem, para o nosso entrevistado, o que ele acha de riqueza pessoal, o que é riqueza pessoal para ele. Lembrando que essa semana saiu o vídeo do Taleb, eu e o Richard Rintemban falamos com o Taleb lá no evento da HSM do ano passado e perguntamos para ele sobre o que é riqueza. Então hoje o Kepler vai responder para a gente, então vamos começar a conversar com o Kepler. Kepler, você que é uma referência nacional de investimento anjo, explica um pouquinho para a gente, antes de contar um pouco mais do evento, o que é essa modalidade de investimento e qual que é a diferença dela para um outro tipo de investimento mais tradicional ou os que a gente conhece um pouco mais. Bom, o investimento anjo é feito por pessoas físicas, basicamente são empresários, executivos, empreendedores de sucesso, empreendedores que já conseguiram sair das suas empresas, ganharem dinheiro com as suas empresas e passaram para o outro lado da mesa e passaram a fazer investimento, ou seja, deixaram de investir nos seus próprios negócios e passaram a investir também nos negócios dos outros empreendedores.
O investidor anjo é aquele cara que, ou seja, ele já passou, ele já tem uma trajetória de vida, ele acha que é o momento de pegar um pouco do conhecimento dele, um pouco dos recursos que ele tem, da sua reserva, etc., um pouquinho da reserva, não todo, obviamente, e começar a investir nesses projetos para, obviamente, ter um retorno num prazo que a gente tem estimado aí em 3 e 7 anos. Que interessante. Estimado de investimento. É um investimento de altíssimo risco. Isso. E a gente vai falar mais um pouco sobre isso ao longo do tempo, ao longo do programa. Mas, basicamente, é isso. O investidor anjo é aquela pessoa que investe um pouco do seu recurso pessoal nos projetos e nas startups de vários empreendedores aí. É o cara que coloca a pele em jogo, a gente chama isso, né? O skin in the game. Skin in the game. Eu queria fazer uma pergunta sobre isso, Kepler, que é o seguinte. Você sabe, aqui na Infomoney, no programa nosso aqui, quer dizer, o nosso público, ele é majoritariamente um público de pessoas que investem no mercado financeiro, quer dizer, acaba não tendo tanta intimidade com investimentos que a gente pode chamar de investimentos alternativos, que a gente poderia enquadrar o investimento anjo nisso aí. Então, assim, algumas coisas... a primeira, assim, você mencionou que o investidor anjo, ele tipicamente é uma pessoa física, né? Mas as duas perguntas que eu queria fazer assim... Primeiro, se é necessariamente uma pessoa física de alta renda ou se esse tipo de investimento é acessível para um investidor comum, né? E a segunda, investimento anjo muitas vezes é associado, né? Se fala aquela coisa dos amigos e parentes, né? Geralmente se vê muito a imagem do investidor anjo como investindo na empresa de um conhecido, por exemplo. Então, mas eu queria saber então se o investidor anjo ele pode ter acesso a oportunidades de investimentos, ele consegue ter acesso fora do círculo imediato dele, quer dizer, dos amigos e parentes. O primeiro dinheiro que uma startup procura, que o empreendedor procura, geralmente é o Friends and Families, né? Que é o primeiro dinheiro ali do patrocinador, né? E do tio, enfim, aquele primeiro dinheiro. Esse dinheiro, geralmente, a gente não chama ele de investimento anjo, tá, Massaro? Porque investidor anjo é um andar de cima, é um degrau posterior. Esse dinheiro inicial ele é muito equity, ou seja, uma participação grande da empresa ou do negócio por pouco dinheiro. Essa é a troca que existe aí, ou até mesmo quando o pai ou alguém dá o dinheiro e não espera nada em troca. Mas vai empreender lá, né? E aí é isso que acontece. No investimento anjo, já tem um pouquinho mais de profissionalização nisso. A gente já começa a entender que o equity não pode ser mais do que 15%, 20%, ou seja, a participação acionária, a participação em troca do dinheiro. O recurso ele é um pouco mais direcionado. Mas quando a gente fala que são investidores pessoa física, é claro que a gente sabe que tem aí anjos juntam e montam uma pessoa jurídica, como é o meu caso, por exemplo, quando eu me juntei com meu sócio, montei a Bossa Nova, montamos a Bossa Nova, aí já passei uma pessoa jurídica, mas enfim, tecnicamente falando, o investidor anjo é a pessoa física realmente que envolve. Agora, qualquer um pode investir? Sim, qualquer um pode investir. O detalhe é a atenção para alguns pontos importantes que eu costumo dizer que para se aventurar no investimento de pessoa física e para tirar um pouco do seu dinheiro do renda fixa e tal, enfim, jogar dentro de uma startup, tem vários pontos de atenção que precisa ser tomado e com precaução, né? Não é que, o que eu quero dizer é que não é qualquer um que pode investir, todos podem investir, mas a atenção é muito grande, principalmente nesse que eu já falei, é o alto risco, né? Demora em torno de 6,8 anos em média para se ter algum tipo de retorno, não existe dividendo no período, né? Você precisa investir um pouco mais não é só em um negócio, você tem que fazer uma carteira, um portfólio em torno de 10 empresas para poder ter alguma chance de retorno desse investimento realizado, e que tem que ajudar a startup a crescer, porque senão o valuation dela não vai ser alto lá na frente, e aí o teu IRR, né, o teu TIR, não vai ser tão alto, enfim, para você ganhar o múltiplo daquilo que você investiu, você precisa ter alguns fatores que a gente costuma fazer profissionalmente falando. Caramba, então parabéns. É interessante que o Kepler falou aqui, skin in the game ao quadrado, né? Porque além do investimento financeiro, você precisa de alguma forma participar um pouco para ajudar no valuation da empresa. Eu já fiz curso com o Kepler, tudo é o que se chama de smart money, né, Kepler? Não é só pôr dinheiro, tem que dar uma força também, né?
muita força, muito apoio. Todos, como eu comecei falando, né, a gente tem toda a nossa expertise, a nossa jornada e tenta ajudar a startup, não só com o recurso, mas com todo o seu conhecimento para que ele vá lá para frente. Agora, é importante também que antes de você investir seu dinheiro, você entenda se aquele empreendedor é coachable. Né? Se aquele cara vai te ouvir, vai ter 2 ouvidos e uma boca, vai se ouvir, porque senão você vai jogar seu dinheiro lá e ele vai fazer só o que ele quiser e você vai perder o dinheiro. Enfim, é uma equação, não é fácil ser investidor anjo no Brasil, não é fácil ser investidor em lugar nenhum no mundo, mas quando dá certo, acontece basicamente o que aconteceu comigo, né? Então, é isso. É isso aí. Ótimo, as coisas dão certo. Como é que tá o nosso público aí? Muito boa noite, muito joinha, mas nenhuma pergunta ainda. Pessoal, vamos se manifestar aí. É isso aí, tem muita gente assistindo. Façam suas perguntas, porque o convidado de hoje o convidado é incomum. Quer dizer, não é alguém para falar de investimentos típicos do mercado financeiro, para falar de coisa diferente. Então aproveitem a oportunidade. Kepler, conta um pouquinho o que você está vendo de bom aí no evento então. Ó, mostra uma foto pra gente, a foto da palestra do Musk, da Elon Musk. Conta pra gente como é que estão as coisas aí, Kepler. Essa palestra foi a mais concorrida do evento, foi logo no segundo dia, se eu não me engano. Eles avisaram no início do dia, olha, hoje vai ter Elon Musk, você tem que chegar cedo para conseguir o seu ticket, que é um ticket adicional além do ticket que você já paga. Não precisa pagar, mas eles distribuem esse ticket. Tinha gente na fila desde cedo, eu cheguei lá umas 9, tinha um amigo na fila, e ele disse, cara, fica aqui comigo, você vai entrar comigo. E eu entrei, coisa de brasileiro, né? Mas, enfim. E aí eu consegui ir na palestra do Elon Musk. Mas o Elon, eu já tinha duas oportunidades, eu tinha assistido uma entrevista dele. O Elon não é muito de palestra, ele não é um bom comunicador, um orador, né? E ele é um nerd, um gênio, e ele pensa, você faz a pergunta para ele, olha para cima, pensa, responde. Ele não é um cara que tem uma cadência, então o entrevistador dele tem que ser muito bom para arrancar dele. Tirar as coisas. No caso dele, a gente perdoa, né? Ele disse coisas incríveis, assim, mas o entrevistador poderia ter puxado mais. Por exemplo, ele fala assim, cara, eu não uso plano de negócio. Eu não sigo o plano de negócio. Isso, é um choque para todo mundo, porque a gente sabe a importância do plano de negócio para se montar um business, né? Ou então para seguir, pelo menos o plano de negócio é aquele que dá para mexer, não é aquele imexível, tradicional que a gente aprendeu. Então, num plano de negócio, você tem pelo menos um norte para onde você vai e quanto você vai precisar de grana para isso, né? Ele simplesmente disse, cara, eu vou, sigo a minha intuição e vou embora. Ele falou coisas, por exemplo, que já quebrou, que foi difícil. Uma coisa que ele disse que assim, chamou muita atenção na minha linha de investimento, ele disse assim, teve uma hora que eu estava para quebrar, em 45 minutos do segundo tempo chegou o dinheiro. Caramba. Só que tomou uma decisão. Eu ia colocar na Tesla ou na SpaceX? O que eu ia fazer? Qualquer um de vocês ia ter que escolher uma coisa. Você tem que ter o foco, escolher uma coisa. Eu escolhi as duas coisas, eu botei as duas coisas. Então, realmente, isso para mim foi muito impressionante, porque me chamou muita atenção essa forma dele ver o mundo, ver as coisas. E é totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, até nos Estados Unidos, você sabe, eu tenho um escritório fora também, então eu convivo muito com venture capital americanos e todos eles têm mais ou menos a mesma linha nossa, brasileira, no sentido de jeito de pensar e de investir, né? Que coisa. É completamente diferente de tudo aquilo que a gente está acostumado. É o Maverick, né? Muito interessante. Obrigado. Conta um pouquinho pra gente, já que, né, é tão legal conversar com você. Como é que você começou, né? Uma trajetória, a gente vê as pessoas depois de um tempo, fala, puxa, que legal, a pessoa faz tanta coisa, tem tanto respeito, mas como é que foi aí o começo dessa história toda? Bom, eu comecei na área de investimento, eu cheguei à área de investimento empreendendo. Eu sou um empreendedor que investe. Eu não sou um empreendedor Faria Lima, vamos dizer assim, um investidor Faria Lima tradicional, de conhecimentos financeiros e tal. Eu sou um empreendedor que mudei de lado, passei a investir, mas depois que eu tive algum resultado no meu negócio. Então, eu fui buscar investimento para uma empresa minha. Eu não sabia muito bem o que era uma startup, isso em 1998. E cheguei no Silicon Valley para buscar investimento para uma empresa minha. Cheguei lá, recebi um grande não e vários termos técnicos por que eu não estava recebendo. Eu não tinha modelo Lean, eu não era escalável e várias custos invisíveis, essas coisas que eu não sabia nem do que se tratava, sendo bem sincero.
E aí tinha uma pessoa nesse comitê de investimento desse fundo que me chamou para um café e foi esse cara que me ensinou tudo que eu sei hoje, assim, pelo menos o início, a base. E ele me convidou para fazer, naquele momento, como a minha empresa que eu tinha gerava caixa, ele disse, você não quer fazer investimento num negócio similar ao seu aqui nos Estados Unidos, como investidor anjo? Eu falei, explica como é que é. E ele me explicou, era $25 mil o investimento. Eu aceitei, fiz o investimento com ele, e só que ele me disse que eu precisava mudar a minha empresa para B2B, a minha empresa B2C. E na mentoria dele, aí eu vi a importância da mentoria. Ele disse, cara, você precisa ser B2B. Você precisa deixar de ter 48 colaboradores para ter 5, você precisa deixar de ter 3 escritórios para ter 1, reduz teu custo, faz isso, e você vai ver que vai dar certo. Eu fiz tudo o que ele falou. Fiz exatamente tudo o que ele falou, além de ter investido com ele naquela empresa. Resultado disso, 4 meses depois, ele me ligou perguntando se eu não queria vender a minha cota de $5 mil por $100 mil. Que legal. Ou seja, 4 vezes o valor que eu investi naquela empresa. E aí foi aí que eu descobri o que é investimento anjo, e de lá para cá, de 98 para cá, eu não parei mais. E aí conheci o Cássio Espina no Brasil, que estava montando a Anjos do Brasil, e começamos comecei a fazer mais investimentos, até que em 2015 eu já tinha 40 investimentos na física. Caramba. 40 startups na física. Eu já conhecia meu sócio Pierre, que tinha outros 20 e tantas empresas. Nós resolvemos fazer as melhores práticas, ou seja, pegar a melhor prática dele, o conhecimento dele com o meu, e a gente juntou as startups e um pouco de dinheiro na Bossa Nova, que é a empresa Venture Capital, a Micro Venture Capital brasileira. É exatamente a pergunta que eu vou fazer agora. Então, aproveita e já fica aí na tela. Antes de você fazer a pergunta, vai ser uma pergunta do público. Pergunta aqui, do público. Então, antes da gente perguntar o que é a Bossa Nova Investimentos. Mas assim, eu acho que o Kepler pode responder as duas coisas junto, porque ele pode apresentar a Bossa Nova e falar da pergunta aqui que estão fazendo, né? Eu acho que o pessoal ficou impressionado quando o Kepler comentou que o empreendedor ele tem, né, 2 ouvidos e uma boca, né? Até o Fernando falou aqui, hoje eu estou entrando só com meus 2 ouvidos. E aí o Carlos Augusto, ele perguntou assim, você sente muita resistência dos líderes onde você investe pro tipo de aconselhamento que você dá no negócio, o tipo de mentoria, talvez? Né? Resistência dos empreendedores? Dos empreendedores, Sim, muitas vezes o empreendedor ele não consegue ouvir, porque ele é muito apaixonado pelo projeto dele. Imagina você apaixonado pelo seu projeto e chega um cara e começa a te dizer coisas, né? E realmente eu tenho bastante essa questão. Eu até brinquei a semana passada, eu lancei um artigo, as 20 coisas que os empreendedores falam que os investidores não gostam de ouvir. É um artigo meu, está no vídeo, está no LinkedIn, pode procurar. Vamos olhar no LinkedIn com certeza e vamos dar uma lida que vale a pena a gente ler os artigos do Kepler. Kepler, uma outra pergunta que o Massaro tinha feito, que eu acho muito legal, é que será que o investidor anjo ou esse cara que investe em startup, ele tem que ser um aventureiro? É uma característica desse tipo de investidor? Quer dizer, correr bastante risco? Não, veja bem, isso já passou. No passado, a gente tinha realmente algumas pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. Hoje no Brasil, não. Hoje o assunto já está profissionalizado. Vários investidores profissionais, assim dizendo, fazendo esse tipo de coisa. Então, quem está nesse negócio sabe o risco e sabe o que está fazendo. Só queria fazer um comentário sobre essa pergunta, porque quando a gente redigiu a pergunta, né, a gente estava com uma outra coisa em mente, que é o seguinte, que nem, por exemplo, você tem como sócio Pierre Schurman, que é um cara que tem um histórico de aventureiro no bom sentido, quer dizer, alguém que foi explorar o mundo, né? Conta quem é pra gente, inclusive. Então, assim, a ideia nossa não é aventureiro, assim, no sentido pejorativo do maluco, né? É do cara que tem coragem. Do sentido do explorador, né? Do explorador. Então, a gente queria saber um pouco, até porque você é notoriamente um empreendedor ousado. O seu sócio nem fala, seu sócio tem um histórico explorou o mundo aí, né? Então a gente quer saber assim se né, até que ponto tem que ter esse perfil mais ousado, quer dizer, o aventureiro no bom sentido, não o aventureiro no sentido de inconsequente, né? Mas o aventureiro no sentido de explorador. Quebrar barreiras.
pouca gente sabe, mas o Pierre, meu sócio, ele foi um dos pioneiros da internet no Brasil. O Pierre foi fundador da Zik, vendeu para a Star Media, trabalhou na Star Media. Então, o Pierre, ele é um cara do empreendedorismo também, ele é um cara do mundo da internet há muito tempo atrás. E, claro, as pessoas reconhecem o Pierre como navegador, porque a família Sherman, né, rodou o mundo no barco, ele também rodou nesse barco, né, 2 vezes, enfim. A família continua navegando, estão na Patagônia. Mas o que acontece é o seguinte, o Pierre hoje, ele é um cara um pouco, ele tem muita paciência, muito equilíbrio, resiliência. O Pierre é um cara muito, muito completo em todos os sentidos, né? Aprendeu muito, né? Aprendeu muito e ele me ensina muito. A parte das coisas que eu sei em termos de investimento, venture capital, eu aprendi com o Pierre. Eu aprendo muito até hoje, eu gosto muito disso. Então nós nos completamos porque eu sou muito mais, eu brinco com ele, você é atacado, eu sou varejo. Eu brinco com ele que eu estou muito mais no varejo, ele no atacado. E conta um pouco mais da Bossa Nova então. É um fundo de investimento? O que vocês fazem exatamente? Bom, a Bossa Nova, depois da junção do nosso portfólio, nós fizemos um exit juntos, a gente já tinha feito saídas antes, como anjo, tanto ele quanto eu. A gente fez um exit juntos e a partir desse exit nós criamos uma tese de investimento para investir em empresas startups que estejam faturando, mesmo que pouco, né? O B2B ou B2B2C. Enfim, baseado em toda nós criamos uma tese bem definida, baseada na experiência dele, minha, de ter perdido muitos negócios e ter acertado em outros. Então, criamos uma tese e a nossa tese é ter 1.000 startups até 2020. Puxa, parabéns. Eu vou até explicar um pouquinho, volta para mim, por favor, Gabriel. Faz muito sentido essa estratégia da diversificação de risco e de você aumentar o número de investimentos. Por quê? Vocês estão carecas, eu tô careca, né? Todo mundo tá careca de saber sobre a compra do pozinho, que eu sempre falo. Você pega 90% do seu dinheiro, 80% deixa em algo extremamente conservador, tesouro direto. 20% você põe em algo extremamente arriscado e vai dividindo em várias pequenas apostas de risco. Quando uma delas dá um enorme ganho, e elas dão porque elas são assimétricas positivas, né? Elas podem ganhar muito e a perda é limitada, você consegue obter um retorno médio muito mais alto do que você pegasse todo o seu dinheiro e colocasse um all-in em algum tipo de investimento de risco médio. É por aí que é a estratégia, a ideia? Assim, a primeira estratégia é diversificar o portfólio, é ter uma quantidade grande de empresas, e nós temos um cálculo que é feito baseado nesses últimos 10 anos de investimento no mundo, quantas empresas se tornaram unicórnio, quantas milionárias, quantos investimentos tiveram. Nós criamos uma planilha muito bem estruturada. Gabriel, mostra o Kepler lá que a gente não está vendo. Fica à vontade, Kepler, estou te ouvindo. Uma tese muito bem estruturada de quantidade de empresas versus resultado dessa empresa. Tipo assim, 50% das empresas que a gente vai investir, elas não vão progredir, elas não vão passar aí dos 2 anos. Então a ideia nossa foi criar um modelo sustentável onde a gente possa diminuir o risco e fazer o investimento, e que a gente sabe que, independente se uma ou duas não vai dar certo, mas o resto, ou poucas, vão pagar todo o investimento realizado. Foi um projeto bem estruturado para que a gente minimizasse o nosso risco do investimento que é feito. A gente tem hoje sob gestão 180 milhões de reais. Então, não é pouco dinheiro para investir. Então, no Brasil, né? Obviamente, que fora isso é mais um, né? Exato. Muito interessante. Então, precisa mesmo fazer essa diversificação. A tese é interessante porque ele tem que ser empresas das quais eles possam olhar e entender o modelo de negócio. O Nassim Taleb, o nosso filósofo favorito, ele disse que ele acredita que a solução para o mundo hoje é o empreendedorismo. O empreendedor, ele é o novo herói. É aquele cara que faz negócios e corre riscos com chances negativas de ganho, probabilidades abaixo de 50%, e mesmo assim ele faz Daniel isso. Kahneman falava a mesma coisa. Daniel Kahneman, sem dúvida, né? O grande ganhador do Prêmio Nobel. Você acha que o empreendedor realmente é a chave para a gente revolucionar o mundo aí? Eu acredito que o empreendedorismo é, de fato, uma alternativa para o desenvolvimento econômico brasileiro.
Eu vou falar do mundo, vou falar do Brasil especificamente. A gente tem muita dificuldade no Brasil, tem várias barreiras, vários problemas burocráticos, né? Mas o empreendedorismo, quando o país estava mal, o empreendedorismo continuava subindo, os investimentos no Brasil não pararam em relação a essa classe de ativos, né? A esse tipo de investimento, não paramos de investir, muito pelo contrário, muitos negócios aconteceram, muitas empresas cresceram, vocês estão vendo hoje o resultado desse trabalho que eles fizeram em 2015, 2016, 2017, que foi 99, Nubank, PagSeguro e tantas empresas que hoje conseguiram os seus IPOs e os seus exits. Então, o que eu quero te dizer com isso, como exemplo que eu dei, se o governo, se o Brasil olhasse o empreendedorismo com outros olhos, né? Eu vejo muita gente equivocadamente tratar empreendedorismo como religião, como não tem nada a ver, cara. Empreendedorismo é um modo de viver, um jeito de fazer a coisa diferente, acordar todos os dias assim, e ter vontade de fazer aquilo, sabe, o sonho, e seguir, correr atrás, não importa as dificuldades, eu vou lá e vou ultrapassar aquela barreira que vai ter. E isso é o que a gente precisa, essa vontade de acontecer e de fazer é que a gente vê nos olhos dos empreendedores que eu lido todo dia. Imagina a minha lista de empreendedores que querem investimentos, que estão no nosso pipeline de investimento. Imagina... Muita gente, né? Imagina muita gente, tem mais de 1000 empresas para olhar, né? Por isso a gente tem uma tese para filtrar isso, para poder investir. Só para você ter ideia, Luiz e Massaro e todo mundo que está nos assistindo, a Bossa Nova investe em torno de 10 empresas por mês. É muita coisa, é muito investimento em série, né? Dentro daquela nossa tese. E você pode também estar pensando, o que vocês fazem com as 350 empresas que hoje estão no portfólio? Como é que vocês cuidam disso? A gente criou uma rede. Essa rede de startups, os próprios empreendedores, é uma rede viva, os próprios empreendedores, eles têm treinamento, capacitação, eles um ecossistema. É um ecossistema. É um ecossistema. Criamos um ecossistema interno. Muito legal. Muito legal. É muito além do que provavelmente o dinheiro envolvido, ou seja, conexões com empresas, presta serviço ali, um presta serviço para o outro. Então, isso é que importa, assim, é o carinho e a atenção que é dada para todos esses empreendedores pós-investimento. Precisa, então, né? Percebe lá dentro, sabe? A comemoração na rede, fechamos um contrato tal, fechamos um contrato tal. Isso para mim, é o skin in the game, né? Isso é o que move todo esse ecossistema e me dá mais vontade de continuar fazendo o que eu estou fazendo e buscar mais investimento, não é, Luiz? A gente precisa de muito mais dinheiro para investir. Então, imagina quantos fundos igual a Bossa Nova o Brasil precisa para se colocar em pé, né? Exatamente. Olha, eu imagino se a Bossa fosse replicada, quantas, assim, em série, né? Porque fundos de venture capital tem uns 30 no Brasil. Sim. Mas, assim, e como a Bossa Nova a gente chama de micro venture capital, nessa fase da startup, que é aquela que está no Vale da Morte, é quando ela precisa... Porque investir quando ela está muito madura é menos risco, claro. É mais dinheiro. É mais dinheiro, mas é menos risco. O que a gente faz? A gente entra num pouco mais de risco, que é pós-angel, um pouco mais de risco, mas ela já está faturando, ou seja, ela está ali no Vale da Morte, ela precisa de um dinheiro para impulsionar, para continuar crescendo e para chegar lá no Série A, Série B, Série C e quem sabe no IPO. Um IPO. Ó, só antes da gente, daqui a pouco nós vamos ter que fazer aquelas nossas perguntas de encerramento, né? Mas eu só quero abrir espaço para o pessoal. Indo de trás para frente, o Fernando Rosa fala assim: poxa, por que esse cara não vem pro Brasil? O Brasil precisa de gente assim. Meu, o cara tá no Brasil, só não tá no Brasil agora, né? Isso, ele tá lá num evento, mas ele é daqui. Isso, né? Depois ele vai contar mais a vida dele. Ele volta aqui, depois vai ensinar a galera aí, vai continuar fazendo o que ele tá fazendo. E o Igor, ele mandou uma pergunta daquelas bem cabeludas, assim, né, pro Kepler. Ele conta o caso dele aqui. Abri minha empresa em 2017, ano passado, desenvolvimento de software. Estamos devagar, mas temos um projeto para pôr em prática que não é software, hardware. Ele fala rapidamente aqui, mas ele diz assim, ó: meu perfil é basicamente conservador, né? Quais dicas para um conservador, né, um empreendedor conservador perder o medo do risco para começar a errar? Né? Pois queremos muito começar esse projeto, mas temos medo de falir com ele. Ele usou o termo falir, né? Pois direcionaremos recursos que estão atualmente no desenvolvimento de outras coisas. Legal. Né? Como perder o medo? Né? Pô, que difícil, né? Porque a gente tem que entrar um pouco no negócio dele para entender se vale a pena ele correr o risco ou não. Eu acho que o fato
consultoria e de conhecimento adicional no que ele está fazendo, dá uma olhada no filme dele todo, não só na fotografia, talvez fosse melhor. Mas, para resumir, eu costumo dizer o seguinte, cara, o covarde nunca começa, o fracassado nunca termina, e o vencedor nunca desiste. Então, você tem que ir para frente. Não tem jeito a dar. O empreendedor é isso, o empreendedor ele tem que acreditar que vai dar certo e manda bala. Agora, claro que cada caso é um caso. Agora, a palavra que ele usa ali, com muita ênfase, que ele usa nessa pergunta, é o medo. Então, para o medo, quem tem medo não consegue sucesso, porque o medo é o teu maior sabotador. Nós somos nossos maiores sabotadores. Porque a gente acha que não pode, a gente acha que não deve, a gente acha tudo. Quando que, na verdade, a gente tem que ir. Tem que deixar o medo de lado. Eu sei que não é fácil, mas aconteceu comigo. Então, se deu certo para mim, pode dar certo para você. Porque lembra, eu fui empreendedor antes de ser investidor. É uma história parecida. E você tem razão, vamos falar um pouco mais de coragem daqui a pouquinho. Vamos passar bem rápido pela Bolsa, não precisamos nem mostrar as imagens, viu, Gabriel? Já que o tempo está apertado. A Bolsa brasileira e americana caindo um pouquinho, dando uma realizada, mas também muito tempo de mercado subindo. Então vamos fazer aquela pergunta especial para você, porque o nosso tempo está acabando. Um programa incrível, sempre passa muito rápido. Kepler, o que é riqueza pessoal para você? O que você considera riqueza? Sei que você mora lá em Maceió, pega avião quase todo dia, aí corre para lá e para cá. O que é riqueza para você? Eu estou em São Paulo. Maceió é a minha base, minha família. Isso. Mas eu estou em São Paulo. Olha, riqueza pessoal, sucesso, essas coisas todas, para mim é muito relativo. Cada um tem o seu e deve ter o seu. Você não pode se espelhar no outro. Você tem que se espelhar sempre na sua condição, porque você pode morar num lugar ruim, mas se você conseguir algo a mais ali, pode ser importante para você. Então, primeira coisa em relação à riqueza pessoal no seu range, na sua vida, né? E não muito na vida dos outros. Claro. Mas a riqueza pessoal para mim se diz respeito à minha família. Né? Assim, para mim, ser rico é estar perto da minha família, é estar junto com eles o tempo todo e fazer o que eu gosto. Muito bom. Fazer o que você gosta. Eu amo fazer o que eu gosto. Então eu criei um loop para ser feliz e para mim isso é riqueza, sair do ter e ir para o ser. Então eu procuro ser uma pessoa melhor a cada dia e criei um loop sobre isso, que é aprender. Eu aprendo todo dia, aprendo com vocês, vejo vídeo de vocês. Legal. É servir, ou seja, aprender, servir, né? Não é aprender, não é só aprender, mas é também servir. É depois ganhar em cima daquilo que você está servindo e aprendeu. E, claro, por último, compartilhar, que é esse loop da vida, que é isso para mim, que é ter riqueza, ser rico e ter riqueza pessoal. E criar uma espécie de espiral positiva, né? As coisas vão andando, qualquer dia o cara chega e fala que você teve sorte, né? É mais ou menos por aí. Assim, quem não conhece a gente sempre acha Vamos mostrar o teu livro, então? Já que a gente está chegando na parte finalzinha do nosso programa, eu queria... Mostra na tela pra gente, Gabriel, por favor, o livro do Kepler, que é Seu Filho Merece Estar no Caminho do Sucesso, Educando Filhos para Empreender. Conta pra gente como é que é esse livro, Kepler. O livro Educando Filhos para Empreender foi baseado na experiência prática que eu tenho em casa com 3 filhos empreendedores. Meus 3 filhos têm negócios. Fantástico. Né? O mais velho tem 19 anos, hoje tem 3 empresas, o do meio tem uma empresa e tem uma startup desde os 13 anos de idade. E a minha mais nova vende churros e brigadeiro na escola mais tradicional da cidade, não tem vergonha disso, etc. Então, assim, eu criei um método em casa de criar os filhos para o mundo e não querer mudar o mundo para os meus filhos. E esse método foi um método prático que eu escrevi nesse livro. Muito bom. O que eu quis fazer é, paz, atenção, superproteção, é complicado, melhor você tentar, cada um sabe, cada pai sabe o que deve fazer com seus filhos, né? No meu caso, eu apenas contei aí o que foi que eu fiz com eles, com a visão de empreendedor. Então vamos ver essa história do Kepler, porque ela é super inspiradora, faz muito sentido a gente empreender desde novo, é uma postura. Massaro, acho que é isso, né? Um programa incrível hoje, passou extremamente diferente, rápido. Né? Muito interessante. Eu não vi a hora de fazer esse programa. Aprendam sobre startup, descubram como funciona isso. Kepler, para a gente terminar, dá um conselho para quem está querendo empreender ou investir em startups. Qual o conselho que você dá? Qual é o primeiro passo? Para quem está querendo empreender primeiro, é importante você tentar resolver um problema. Não adianta você inventar uma startup, um projeto, achando que vai dar certo. Você tem, assim, é um problema,
Qual é a solução que eu estou... Esse problema, essa solução encaixa nesse problema? Sim. Então, esse é o primeiro passo. Depois você faz um mini planejamento disso, faz um protótipo e aí sim você vai para algum mercado para validar isso, ter o primeiro cliente comprando, etc. Então, essa é a minha dica para empreender. Acredite e vá em frente desde que você consiga resolver um problema, né? Ou vários problemas. E ter foco nesse problema que você quer resolver. Para quem quer investir, eu digo o seguinte, se você tem se seu dinheiro é único, se só tem aquele dinheiro, deixe ele aí aplicado nas aplicações tradicionais, faça os investimentos, aprenda aí na InfoMoney a investir e fique com o seu dinheiro aí. Se você tem uma reserva adicional e você quer diversificar portfólio, investir, não invista só numa startup, invista 2, 3, ou principalmente siga líderes, ou siga em outros anjos, onde é que ele está investindo, invista com ele. A gente chama isso de co-investimento. Isso para quem está começando. Então, essas são as 2 dicas que eu deixo aí para vocês. Fantástico. O tempo voou. Muito obrigado, Massaro. Muito obrigado a todo mundo que estava aí. Kepler, especialmente, muito obrigado pelo seu tempo precioso aí nos Estados Unidos. Muito obrigado mesmo. Beleza. Você quer que eu deixe Isso. Se a gente quiser falar com você, como é que faz? Assim, bossainvest.com é o site da empresa, bossainvest.com, sem BR, e o meu site de pessoa física é joaokepler.com.br. É João Kepler, não é João Kleber, viu? Isso aí. João Kepler é aquele outro lá que fazia a pegadinha lá. Então é o Kepler, joaokepler.com.br ou ainda faz, né? bossainvest.com.br. Massaro, muito obrigado a todo mundo. Tenham todos uma ótima quinta-feira, uma ótima sexta, final de semana incrível e tudo de bom.